os sujeitos, então, que podem cometer essas condutas criminosas? O sujeito ativo, que é aquele que está cometendo a conduta criminosa, o sujeito passivo, que é aquele que está sendo a vítima dessa conduta criminosa, e aquele crime vago é aquele crime que eu não tenho um sujeito definido. Então, eu posso colocar aí que o sujeito a ser atingido por esse crime vago é a sociedade. Então, quando eu estou cometendo, por exemplo, um crime de corrupção, estou desviando verba pública. Nesse caso, quem é a vítima? A sociedade, porque ela vai sair perdendo. Ao invés de investir dinheiro em educação, em saúde, por exemplo, eu estou desviando essa verba para o meu próprio bem, ou para o meu próprio, para usufruir para mim mesmo, tá? Então, isso é um crime vago. Pode passar, por favor, Monique. Então, olha lá. Quais são os objetos de um delito? O jurídico, que é o bem ou interesse a ser protegido. Os primeiros, quais são? Os primeiros que tem ali no Código Penal, se vocês forem olhar lá no site do Planalto mesmo, vocês vão ver a partir do artigo 121, que é a vida, tá? Então, o bem jurídico ali a ser protegido, inicialmente pelo Código, é a vida, porque sem vida não existe nada, tá? Depois nós temos o objeto material, que daí é um objeto físico, então uma casa, um carro, esse é um objeto físico e pode ser objeto de um delito. E aí nós temos então alguns tipos de crime, algumas classificações. O crime consumado, então, é quando eu atinjo o sujeito, eu consegui finalizar aquela conduta criminosa que eu esperava. Então, lá no exemplo, no começo da aula, quando eu falei da Ana Patrícia, eu consegui tirar a vida dela. Isso é um crime consumado. O crime tentado é quando eu tentei, mas a Monique foi lá e me impediu de cometer essa conduta criminosa. Então, foi feita uma tentativa. Os crimes tentados, eles são previstos no Código Penal e lá fala que é possível uma tentativa de homicídio, por exemplo. Aí é possível, então, que seja um crime tentado. Se não estiver escrito no Código Penal, não há possibilidade de crime tentado, tá? E o crime pré-ter-doloso, espera só um pouquinho que eu já respondo você, tá, Julieta? E o crime pré-ter-doloso é aquele que eu queria atingir a Ana, mas a Monique entrou na frente e eu acabei atingindo a Monique também. Então, nessa situação, eu tenho a culpa no primeiro, que é da Monique, que eu não queria atingir ela, e eu tenho o dolo no segundo. Então, eu tenho uma conduta préter-dolosa, tá? Vamos ver aqui. Eu vou responder só essa da Julieta, aí a gente encerra. Então, vamos lá. E se a pessoa não tiver 18 anos e tiver sido emancipada? Nesse caso, já poderá responder pelo crime? Não, porque nós temos duas situações diferentes. Uma envolve o direito penal e outra envolve o direito civil. A maioridade civil e a maioridade penal, elas não se encontram. Então, ainda que o sujeito seja emancipado no direito civil, ele não será emancipado no direito penal. Por isso que há alguns anos já vem se discutindo a maioridade penal, né? Diminuir essa maioridade penal. Porque se ele pode ser emancipado, ou se ele já pode ali entender o que ele está fazendo, por que ele então não pode responder por uma conduta criminosa? Mas não pode, tá? Se ele cometer um crime e ele ainda não tiver os 18 anos, ele vai responder então por um ato infracional, como eu expliquei para vocês anteriormente. E aí, lembrando, se ele responde por um ato infracional, vai ficar registrado esse antecedente na ficha dele, ok? Vai ficar ali constando que ele já teve uma passagem. Ainda que não foi por um sistema prisional, ele já teve uma passagem por um ato infracional cometido. E aí ele vai, né, para a vara da infância e juventude, e ali ficam em cima dele para que ele faça cursos, para que ele se especialize, para que ele faça um estudo profissionalizante, para que ele possa sair dessa condição e assim
ter uma vida depois, né? Uma melhor vida depois de ter respondido. E é por isso, Julieta, que muitas vezes a gente vê no noticiário, quem cometeu a conduta criminosa foi o menor, com 17, 16 anos. Porque ele não vai ficar preso 30, 40 anos. Ele vai ficar ali 40 dias, vai ficar ali às vezes um mês, tá? Dependendo do que ele realizou, e já vai sair. Agora, se for um maior de idade, não. Ele vai ficar lá 30, 40 anos, certo?